Olá, galerinha do sexto ano! Hoje nós vamos estudar por meio desta videoaula. E o nosso assunto de hoje é misturas e separação das misturas. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero parabenizar o Pedro, a Nicole, a Maria Cecília, a Gabriele, a Yara, a Kathleen, a Isabela e a Andressa. Vocês estão de parabéns porque vocês já foram no blog, já responderam as perguntas e acertaram a resposta. Então, vocês já estão por dentro desse assunto que nós vamos estudar agora, que é as misturas e separação. Antes de nós iniciarmos o nosso assunto sobre as misturas e as separações, nós precisamos relembrar aquilo que nós já estávamos estudando em sala, que era sobre o átomo, o modelo atômico. Nós fizemos até um trabalho sobre o modelo atômico, né? Vimos toda a evolução do modelo atômico e as descobertas que os cientistas iam fazendo. E a gente viu também que os átomos eles se ligam entre si e constroem uma estrutura que nós chamamos de molécula. Então, a molécula é uma partícula formada por átomos unidos quimicamente. Vamos ver aqui, então, alguns exemplos de o que é a molécula. Então, nós vamos ter aqui um átomo de hidrogênio, mais um átomo de hidrogênio, e eles vão se unir e formar uma molécula de hidrogênio. Olha só como a gente escreve a molécula de hidrogênio H2, porque são dois átomos que estão formando essa molécula. Vamos ver outro exemplo. Nós temos aqui um átomo de hidrogênio, mais um átomo de hidrogênio, mais um átomo de oxigênio. Juntando tudo isso, nós vamos ter a molécula da água. Então, a molécula da água é a junção de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Como que se escreve? H2O. Então, tudo isso que nós já sabemos, né? Você tem anotado e desenhado no seu caderno, é só para a gente se lembrar. Porque essas moléculas, elas vão se unir entre si, né? Por exemplo, a molécula do hidrogênio pode estar no mesmo copo com moléculas de água. Então, elas vão se misturar, vão se juntar e vão construir substâncias. Tá? Então, as substâncias, ela é formada por várias moléculas que também estão unidas. E nós temos dois tipos de substâncias. As substâncias puras, que são simples, e as substâncias puras, que são compostas. Então, vamos conhecer as substâncias puras, que são simples. Ela é formada por átomo de um mesmo elemento químico. E as substâncias que são compostas, essas são formadas por átomos de elementos diferentes. Vamos analisar então os exemplos? Olha só uma figurinha, olha outra figurinha. Então, aqui seria uma substância pura simples e aqui seria uma substância pura composta. Seria o quê? Seria o exemplo da molécula do hidrogênio, como nós vimos, e da molécula da água. Na molécula do hidrogênio, a gente só tem hidrogênio e hidrogênio, então é tudo igual. Já na molécula da água, não, tem hidrogênio e tem oxigênio, que são diferentes. Então, por isso, a gente vai ter substância pura que é composta e substância pura que é simples. Então, essas substâncias, quer seja simples, quer seja composta, elas vão se misturar entre si. E nós vamos conhecer agora os tipos de misturas de substância, tá? Então, vamos ver. O composto ou o sistema, então toda mistura pode ser chamada de composto ou de sistema. É formado por moléculas quimicamente diferentes. As misturas não são representadas por fórmulas químicas. Podemos representá-las indicando os seus componentes, por meio de um desenho, por meio de um esquema, né? Então, vamos ver os desenhos que tem aqui abaixo. Olha só essas duas misturas, né? Então, aqui a gente vê que tem, ó, vamos pensar que essa aqui é do hidrogênio, né? Que a gente já viu. Mas tem a branca também, pode ser de outro elemento, né? Pode ser do oxigênio, né? Tem a branca com a amarela. Então, tem vários tipos aqui de elementos, né? E nessa também tem da água, mas tem de outros, olha só, né? E eles são diferentes entre si. Então, a mistura, ela é isso, ela é
a junção, né, de vários tipos de moléculas, vários tipos de substâncias. E aí nós vamos conhecer então os tipos de mistura. Nós vamos ter a mistura homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea, ela apresenta aspecto uniforme, apresenta propriedades iguais em toda a sua extensão, apresenta apenas uma fase, que é chamada de monofásica ou monofásico. E a mistura heterogênea, ela não apresenta os aspectos uniformes, ela não apresenta as propriedades iguais em toda a sua extensão, e ela apresenta mais de uma fase. Então, essa é só uma fase, essa duas ou mais, nunca só uma fase, sempre várias fases. Vamos ver aqui então uma observação, o que é uma fase, né, dentro de uma mistura ou de um sistema. Então, vamos ver, a fase é cada porção homogênea do sistema. Cada fase é sempre fisicamente diferente de uma outra, então as fases não são iguais. Nós vamos entender o que é a fase por meio dessa figurinha que nós vamos ver aqui agora, da mistura homogênea e da mistura heterogênea. Então, vamos ver aqui, homogêneo é quando nós não conseguimos identificar a olho nu os elementos que estão nessa mistura. Você olhando para esse copinho aqui, você só de olhar, você já consegue identificar que dentro dele tem água e sal? Não, né? Você olha e vê apenas que tem água. Se eu misturar num copinho água e álcool, e de longe você olhar o copinho na minha mão, você vai conseguir identificar que tem água e álcool? Não vai conseguir, porque eles possuem propriedades muito semelhantes, são propriedades muito parecidas. Então, por isso que eles levam esse nomezinho homo. Essa palavrinha homo quer dizer igual, tá? Então, por isso que é homogêneo. Então, os componentes são muito parecidos, tá? São iguais. Iguais em quê? Na sua aparência, por exemplo, né? Porque os dois são incolor, né? A água é incolor, o sal diluído na água fica incolor. Então, eles são iguais nessa característica. Já a mistura heterogênea, tá? Então, vamos ver como é que é quando ela apresenta fases, né? Então, olha aqui, eu tenho o óleo e eu tenho a água e eles não estão incorporados um ao outro, eles não se misturam, porque a água é mais densa, ela fica embaixo e o óleo é menos denso e ele fica em cima. Por mais que a gente chacoalhe, eles fazem bolhas, etc., mas depois o óleo sempre volta para a parte de cima da água, tá? Então, aqui a gente observa que tem duas fases. Então, essa aqui é uma mistura heterogênea, é um sistema heterogêneo, tá? Então, tem mais de uma fase. E essa aqui, que é a água e o sal, eu não consigo ver fases aí, tá? Então, só tem uma, que é a fase da água mesmo, tá? Não consigo ver o sal aí dentro. Vamos continuar então. Nós vamos ver agora os tipos de separação de misturas. Nós vimos que tem a mistura homogênea, vimos que tem a mistura heterogênea, agora nós vamos ver como separar estas misturas. Então, vamos ver aqui, podemos separar por meio de processos físicos e químicos que variam de acordo com o tipo de mistura. Se é homogênea, vai ter algumas técnicas que vão funcionar melhor. Se é heterogênea, vai ter outras técnicas que vão funcionar melhor. Nós vamos conhecer quais que são essas técnicas primeiro para as misturas heterogêneas. Então, vamos ver a catação, utilizada para separar sólidos na forma de grandes pedaços. Então, eu retiro grandes pedaços sólidos, né, do meio do que eu estou fazendo a catação, né? Vamos ver aqui um exemplo. É a separação das pedras dos grãos de feijão. Então, a gente sabe que sempre no saco de feijão vem misturado no meio, né, alguns farelos, né, às vezes até grãos de outra planta, né, vem às vezes um milho lá dentro, um de soja, né, feijão de outro tipo. Então, a gente faz uma catação, né, espalha o feijão em cima da mesa, né, espalha o feijão em cima de um pano e aí vai fazendo o quê? Com as mãos nós vamos retirando as partículas que nós não queremos junto com o feijão.
E ao final nós temos o que? Olha só as partículas que nós retiramos e os feijões que nós queremos. Então é assim que funciona essa técnica da catação. Vamos ver a próxima. Também é de mistura heterogênea e se chama peneiração. Com o auxílio de uma peneira, podemos separar sólidos de tamanhos diferentes. Então, aqui os sólidos, eles têm tamanhos diferentes, tá? Vamos ver aqui, separar a areia das pedras. Então, no processo da construção civil, a areia ela é peneirada, né, para retirar as pedras que tem no meio, né? Às vezes tem, né, sujeiras assim, pedras grandes, né, que não vai ser boa na hora de fazer a massa, e aí ela passa por essa peneira, né? E o que que acontece? A areia fina toda vai cair, né? E a parte grossa, os pedriscos grandes não vão passar na peneira, eles vão ficar dentro da peneira. Então essa é a técnica da peneiração. Vamos ver a outra, que é a levigação. A levigação é o método do garimpeiro, né? Então, no garimpo, na extração do ouro, é muito utilizada essa técnica chamada levigação. Então, na levigação, uma corrente de água separa o sólido menos denso. Então, vamos ver o que é isso. Quando a gente falar em denso, vamos pensar em massa, tá? Uma coisa que tem bastante massa. Então, vamos ver aqui o exemplo. Separação do ouro da areia. Vamos ver. Olha só o que o garimpeiro faz. Ele coloca dentro dessa vasilhinha, né, uma vasilhinha que ela tem uma parte mais profunda, bem no meio. Ele coloca dentro dessa vasilhinha a lama com areia e provavelmente o ouro, né, que ele está garimpando, ele está procurando ouro. O que acontece? Ele vai ficar chacoalhando dentro dessa vasilhinha aqui, dessa travessa, vai ficar chacoalhando e a água e a areia, elas vão escapulir para fora. O ouro, como ele é pesado, ele é mais denso, ele não vai, ele vai ficar na parte mais central da vasilhinha, que é mais fundinha, né? Então ele vai ficar acumulado ali, porque ele é pesado, com a movimentação, ele não vai escapar para a parte de fora. Então vai sair a água e a areia e o ouro vai ficando aos poucos, ele vai ficando aí, porque ele é mais pesado, ele é mais denso. Então essa é a levigação. Vamos ver a outra técnica de separação de misturas heterogêneas, é a separação magnética. Então, ela acontece através de um ímã. Podemos separar metais do tipo ferromagnéticos de outros sólidos. Então, só vai funcionar essa separação se o metal que você está querendo separar for um metal ferromagnético, ou seja, se ele tem atração pelo ímã, porque tem metais que a gente sabe que não tem atração magnética. O ouro é um desses metais. Se a gente colocar o ouro perto do ímã, ele não tem atração. E ele é um metal. Então, aqui só vai funcionar se for ferro magnético. Vamos ver aqui um exemplo. Separar o ferro do enxofre. Então, olha só o que acontece. O enxofre é esse pó que tem aqui embaixo, como se fosse uma areia. E o ferro é esses palitinhos pretos que tem aí. Vamos pensar que são pregos, né, de ferro. Aí o que acontece? O ímã vai sugando tudo que for de metal, né? Vai sugando. E ao final, o que que nós vamos ter? Todo o metal que estava espalhado vai ficar grudado na superfície do ímã. E nós vamos fazer uma boa separação. Vamos ver agora outra técnica. Sobre essa técnica tem um ditado popular interessante. Vai achar uma agulha num palheiro, né? Por meio da separação magnética, você encontra a agulha num palheiro. Leva um ímã para lá, né? Se a sua agulha for de ferro, ela vai ser atraída, tá? Pelo ímã e você vai encontrar a agulha no palheiro, sim, com certeza. Vamos continuar aqui então. Separação de misturas. Continuamos com as misturas heterogêneas de solução fracionada. Então, adiciona na mistura um líquido que dissolva apenas um dos sólidos. Então, na dissolução fracionada, eu vou colocar um líquido e apenas um dos sólidos vão ser derretidos. Vamos ver aqui o exemplo. Eu vou colocar água na mistura entre areia e sal, e o sal ele vai derreter na água. Tá? Então, ele vai ficar derretido na água. E aí, quando eu colocar ele
num negócio, num fuinho, né, no funil, o que vai acontecer? A água vai estar grudada com o sal, né? Então, o que vai acontecer? É fácil para mim retirar o sal dessa areia, tá? Porque o sal vai ficar grudado na água. Eu retirando a água, eu vou encontrar ficar só com a minha areia. Vamos ver outra separação para mistura heterogênea, decantação. Deixa a mistura em repouso até que o sólido se deposite totalmente no fundo do recipiente. Então, exemplo, água mais areia. Vamos ver o que acontece. Aqui eu tenho a mistura, né, da água com a areia, uma água barrenta. Eu deixo essa água descansando em repouso, sem mexer, sem movimentar. O que vai acontecer? A parte sólida vai ficar armazenada no fundo, que é a areia, porque ela é mais pesada, ela é mais densa, então ela vai lentamente caindo e se acomodando no fundo. Depois que ela se acomoda no fundo, é mais fácil eu fazer a retirada da água da parte de cima, que vai vir mais limpa, sem essas partículas aqui. Tem uma outra técnica que se chama sifonação, que consiste também na utilização da decantação, tá? Quando se retira o líquido com a ajuda de um sifão. Depois que você faz a decantação, você pode utilizar um sifão para retirar a água, tá? Que já decantou. Então, olha só, vai retirar essa água que está na superfície, que é limpa, né? Por meio desse tubo aqui, que é chamado de sifão, vai retirar, tá? E ela vai vir limpa, a areia não vai vir, tá? Então, essa técnica sifonação, ela consiste na utilização da decantação e desse cano aqui, chamado sifão, para retirar a água do local, tá? Vamos ver a outra técnica. Separação de misturas heterogêneas. Filtração. Então, a filtração, quando se utiliza um filtro, o que é um filtro? Um material poroso, onde o líquido passa pelos poros e o sólido fica retido, ou seja, o sólido não atravessa os poros. Então, a mistura entre água e areia. O que vai acontecer? Vamos pensar que aqui no meu funil eu coloquei um algodão. O algodão vai funcionar como um filtro. Aí o que vai acontecer? O líquido vai passar pelo algodão e vai cair aqui limpinho. A areia não vai passar pelo algodão. O algodão vai reter esse líquido, o algodão vai reter esses grãos de areia e a água vai descer limpinha. Então vai filtrar, vai retirar. O produto final pode ser uma substância pura ou uma mistura homogênea. Então, por exemplo, se de repente eu colocasse aqui água e sal, né, o sal diluído na água, o sal ia passar junto com a água, mas a areia não ia passar. E aí eu ia ter um produto aqui chamado de mistura homogênea, tá? Mas nesse caso aqui a gente está misturando apenas água e areia. Então, nesse caso, nossa mistura é uma substância pura. Vamos ver agora outra separação de misturas heterogêneas, centrifugação. Então, consiste na aplicação de um movimento rápido de rotação que separa compostos sólidos de líquidos. Exemplo, sangue em laboratório. Esse aparelho aqui se chama centrífuga. É a centrífuga usada no laboratório. Então, ela é igual a centrífuga de roupa, você logo vai entender. O que acontece? Nessa centrífuga, coloca os tubinhos que tem sangue, né? A gente chama isso aqui de tubo de ensaio ou de amostra sanguínea, né? Coloca esse tubinho aí, essa amostra, dentro da centrífuga, fecha a centrífuga, liga a centrífuga e ela vai girar muito rapidamente. Nesse movimento que ela vai fazer, nesse movimento de rotação, as moléculas que estão dentro desse tubinho, elas vão se grudando, as células vão se grudando. E aí o que acontece? Vai acontecer uma separação, as plaquetas vão se grudar numa região, formando uma fase, os eritrócitos, que são as hemácias, vão se juntar, elas são mais densas, por isso elas ficam aqui embaixo. E a parte líquida, que é o plasma, ele tende a ser um pouco gorduroso às vezes, né? Quando a pessoa tem muita gordura no sangue, né? Mas ele é mais amarelado, tá? A parte líquida do sangue fica na parte de cima, menos denso, tá? E aí o que acontece? A gente fica com 3 fases. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que o sangue é uma mistura heterogênea.
tá? Então, o sangue é heterogêneo, porque tem vários elementos compondo o sangue. E a gente está utilizando uma centrífuga para fazer essa separação, tá? Por meio do movimento. Então, se você abrir o seu livro na página 44, você também vai encontrar esse exemplo da centrifugação. Vamos ver a separação das misturas homogêneas. Agora acabou as misturas heterogêneas, vamos ver a homogênea, elas são pouquinhas, rapidinho elas acabam. Vamos ver a primeira, evaporação. Aquece a mistura até a parte líquida evaporar, ou seja, passar para o estado gasoso, deixando a parte sólida. Então, a evaporação, vamos ver o exemplo aqui da água e do sal. O que vai acontecer? Quando a gente colocar essa mistura no fogo, a água vai começar a evaporar e o sal ele vai ficar retido aqui embaixo. Ele não vai acompanhar a mesma velocidade da água de evaporação. Ele fica acumulado, ele tem densidade diferente, tá? Vai ficar acumulado no fundo. Isso acontece nas salinas. O que são as salinas? São locais, né, nos litorais, onde as pessoas fazem tanques com água do mar. A água do mar é bastante salgada, né? E essa água do mar fica em repouso dentro desses tanques. Aí, conforme o sol vai aquecendo, o vento vai batendo, né? A água do mar vai evaporando e o sal vai ficando. Com o passar do tempo, forma essas montanhas aqui, esses montes de sal que é recolhido e passa pelo processo de industrialização, refinamento ou trituração, tá? Para poder chegar na nossa cozinha. Vamos ver outro tipo de separação, mistura homogênea. Destilação simples. Então, vamos ver como é a destilação simples. Consiste em separar por meio da evaporação a parte líquida da mistura por meio do aquecimento. Vamos ver aqui, então, água e sal. Vamos seguir esse exemplo aqui, ó. Eu coloco água e sal, né, numa estrutura dessa chamada balão de destilação, ligo o bico de bolsa, que é o fogo, né, coloco no fogo. O que vai acontecer? A água vai começar a ferver, vai fazer aqueles vapor, né, que a gente vê saindo assim na parte de cima da panela, quando a panela está no fogo. Esse vapor vai chegar aqui, ele não vai encontrar saída, porque ele está tampado com uma rolha, não sai. Ele vai escapar por esse tubinho que tem aqui do lado. Esse tubinho é chamado de condensador, porque aí a água vai deixar de ser vapor e vai passar a ser líquida novamente. Então, ela vai mudar do estado gasoso para o estado líquido, que a gente chama de condensação. Então, como acontece isso aqui nessa região, a gente chama esse tubinho de condensador. E aí começa a pingar aqui o vapor da água. E o sal? O sal vai ficar aqui. O sal não vai passar para cá, porque ele não virou vapor, ele não subiu aqui com a água, tá? Então, esse é um processo simples chamado destilação simples. Vamos ver a outra destilação, tá? Ela é chamada de destilação fracionada. Então, vamos ver. Consiste em separar, por meio da evaporação e do aquecimento, vários elementos ao mesmo tempo, com pontos de ebulição próximos. Então, nesse caso aqui, são vários elementos e eles têm pontos de ebulição próximos. Então, como é que vai funcionar? O mesmo esquema da destilação simples, só que aqui eu possuo uma coluna de fracionamento. Cada elemento vai ficar num nível de acordo com o seu ponto de ebulição. Então, alguns precisam de mais calor para poder evaporar, outros de menos. Então, cada um vai alcançar o seu nível de acordo com o seu ponto de ebulição. Vamos ver aqui. O exemplo que a gente tem aqui é o craqueamento do petróleo. Então, você vai fazer uma atividade e vai estar perguntando sobre o craqueamento do petróleo e você vai ler no livro sobre como que acontece a separação, tá, dos compostos que tem no petróleo para poder utilizar esse petróleo e fazer os diversos tipos de combustíveis e de produtos que a gente tem que são baseados no petróleo. Vamos ver essa outra separação de mistura que se chama fusão fracionada. Então, a fusão fracionada, ela aquece a mistura até um dos sólidos passar totalmente para o estado líquido. Como assim?
Vamos ver aqui a areia e o enxofre. Lembra que a gente viu que o enxofre lá parecia com uma areia? Então, tá lá a areia misturada com o pó do enxofre. Como eu vou separar a areia do pó do enxofre? Então, é difícil, né? Coloco eles no fogo, o que vai acontecer? O enxofre vai derreter e a areia não. Então, a parte que derreteu, eu posso retirar e a areia vai ficar no fundo. E assim eu consigo separar dois sólidos, né, por meio do aquecimento, se chama fusão fracionada. Tem esse nome porque a palavra fusão, ela quer dizer união, tá? Então, tem esse nome por isso. Vamos agora para a separação de misturas. Vamos ver agora um quadro geral das separações que nós estudamos. Então, vamos ver aqui. A gente tem as misturas heterogêneas, que são catação, peneiração, levigação, separação magnética, dissolução fracionada, decantação, sifonação, filtração, centrifugação. E a gente tem as misturas, a separação das misturas homogêneas. Vamos ter a evaporação, destilação simples, destilação fracionada e fusão fracionada. Agora nós temos uma atividade sobre todas essas separações que nós estudamos. Vamos ver aqui. Então, na número 1, encontre as separações de misturas adequadas para, letra A, sólido com sólido. Que tipo de separação eu posso utilizar? Letra B, sólido com líquido. Que tipo de separação pode acontecer? E líquido com líquido, que tipo de separação? Então, você vai olhar nessa tabelinha aqui, né? Qual destas são utilizadas para fazer sólido com sólido? Vamos ver, catação. Eu uso sólido com sólido? Se eu usar, eu posso colocar aqui na letra A, catação, né? Se for a outra daquelas separações lá, eu vi lá que é um sólido com um líquido, então eu escrevo o nome dela aqui, tá? Então, assim que você vai responder. Da página 42 até a página 46 do teu livro, tu tem todas essas separações, tá? Ilustradas, com uma explicação, um quadradinho, para você poder estar resolvendo a atividade. Número 2. Que tipo de mistura é formado o sangue? Então, na página 44 do seu livro, você vai ler e você vai descobrir que tipo de mistura forma o sangue, né? Aqui mesmo nessa videoaula eu já expliquei. 3. Explique o craqueamento do petróleo e diga qual é a técnica de separação de mistura utilizada. Lá na página 45 vai ter um textinho também, bem pequenininho, falando sobre o craqueamento do petróleo e você vai responder, vai falar como é que acontece e as técnicas que são utilizadas. Então, todas essas perguntinhas aqui, essas 3 perguntas, devem ser copiadas no caderno e respondidas, tá? Então, não deixe de escrever no seu caderno todas elas, tá? É uma atividade, nós não estamos tendo aula presencial, mas é uma atividade igual. Então, faça essa atividade aí, só 3 perguntinhas, você não vai nem ficar cansado, tá? Então, nós vamos nos falando conforme o conteúdo for aparecendo. E você que ainda não foi no blog, vá lá no blog, responda as perguntinhas que tem lá, é sobre esse conteúdo aqui. Quem já foi lá tá de parabéns. Quem não foi, ainda dá tempo de ir. Tchau, pessoal, até mais.